Boa noite. Boa noite. Polícia Paulista afirma que serial killer assumiu ter matado 6 pessoas. Moradores da Granja Viana se unem para reduzir o número de assaltos. O presidente Dilma sanciona o texto da reforma política, mas veta doações de empresas a campanhas eleitorais. E começa a reforma ministerial. Arthur Quioro da Saúde é demitido. O PMDB deve ficar com a pasta. O pintor de parede Jorge Luiz Moraes de Oliveira já confessou ter cometido 6 assassinatos. Até agora, 7 corpos foram encontrados na casa dele, que fica na favela Alba, na zona sul da capital. Ele é ex-detento e deixou a cadeia em novembro de 2013. Jorge Luiz tem uma ficha criminal extensa. Ele já cumpriu 19 anos de prisão por 2 homicídios em São Paulo nos anos de 94 e 95. Além disso, ele já esteve envolvido em crimes como sequestro, cárcere privado e formação de quadrilha. Em depoimento hoje à tarde, o pintor Jorge Luiz Moraes de Oliveira confessou que matou Carlos Alves Júnior a facadas e mais 5 mulheres estranguladas. Ele teria reconhecido por foto 3 dessas mulheres. Para a polícia, tudo indica que Jorge é um serial killer. Por ele ter cumprido pena por homicídio de 19 anos, ele tinha um comportamento no sistema prisional de oposição a qualquer facção. E quando ele compartilhou a droga com essas vítimas, e ele teria medo que elas falassem na comunidade que ele era oposição, ele as estrangulou. As buscas por corpos e objetos que possam identificar as vítimas vão continuar no terreno onde fica a casa do pintor e em um outro ponto de usuários de drogas que ele frequentava na favela. A fase agora é de reconhecimento dessas vítimas. A polícia trabalha com uma lista de mais de 30 desaparecidos na região. Na porta da delegacia, mãe e cunhado de Kelvin Dondoni Cabral da Silva buscam por notícias. O rapaz de 23 anos está desaparecido há 4 meses e frequentava a região da casa do pintor. A roupa que a gente viu pela televisão, né, uma reportagem, seria a mesma que o meu cunhado, no dia do desaparecimento dele, ele usava. Minha filha também viu e ficou impressionada, porque foi uma roupa que ela que deu. Então aquilo ficou marcado. Ontem, a mãe e a companheira de Renata Cristina Pedroso Moreira, de 33 anos, cavaram o terreno e encontraram mais um corpo. Renata é uma das mulheres reconhecidas pelo pintor, mas a polícia ainda vai realizar exames de DNA para confirmar a morte da jovem. Para a defesa do pintor, a invasão do terreno contamina as provas da polícia. Ele está esfaqueado, ele tem uma marca de corte profundo na perna, outro no braço, no ombro, né? E nas mãos, aqueles que são naturais de quem se defende, né? Então, vários cortes na mão. Não há que se falar em legítima defesa, né? Dentro do conjunto geral que nós estamos evidenciando e que está sendo investigado, eu acho muito pouco provável a legítima defesa. Moradores do Jardim Samiramis, na Granja Viana, reclamam do aumento dos assaltos e furtos. O número de casos registrados na delegacia que atende a região é quase 5 vezes maior que o de outro DP que atende bairros vizinhos. São 4 câmeras no muro alto. Uma delas é capaz de identificar a placa dos carros que passam na rua. As imagens são gravadas dia e noite. Foi assim que Sérgio flagrou o assalto no portão há 20 dias. Ao tirar o carro da garagem no fim da tarde, a filha dele foi abordada por um homem que saltou de um outro veículo. Apontou a arma, ameaçou e tirou ela rapidamente do carro, jogou no chão e acabou saindo. O vizinho da casa da frente também instalou câmeras e alarme, além dos cachorros e da cerca elétrica. Mas isso depois que foi assaltado. A mulher dele foi rendida no portão e os bandidos invadiram a casa. Quando acontece alguma coisa na rua, aí começa a passar a viatura e tal, mas é só passar 2 dias, acabou, não passa mais nada aqui. A delegacia de Cotia, responsável pelo Jardim Semiramis, que faz parte da Granja Viana, registrou neste ano, até agosto, 410 roubos de carros, casas e a pedestres. A média é de 50 casos por mês. E quando a gente volta um ano nas estatísticas, percebe que o cenário já era esse.
A quantidade de assaltos nesta região equivale a quase 5 vezes a registrada na outra delegacia de bairro de Cotia. Nós estamos trabalhando junto com a Polícia Militar, nosso contato com o capitão praticamente todo dia, tanto com a Polícia Militar quanto com a Guarda Civil Metropolitana, que é muito eficaz aqui na região. Então, esses índices estão abaixando. A representante dos moradores no Conselho de Segurança do bairro se mostra confiante no programa Vizinhança Solidária, em parceria com a Polícia Militar. Os vizinhos formaram um grupo no WhatsApp, no qual trocam informações e relatam situações suspeitas. A adolescente estava observando a entrada do pai na sua residência quando ela viu que o pai estava entrando acompanhado de meliantes. O que ela fez? Ela comunicou ao grupo, por favor, estão entrando na minha casa. O que acontece? Os vizinhos já acionaram o 90, passaram as informações, em menos de 6 minutos a viatura já estava lá. A Polícia Militar já está atuando dentro do campus da USP na cidade universitária, mas nossas equipes constataram 2 cenários diferentes. Durante o dia, muitos policiais, à noite, nenhum foi visto. O modelo de policiamento comunitário foi implantado após um estudante ser baleado pelas costas durante uma tentativa de assalto. Muitos alunos apoiam a iniciativa e o motivo é claro, o medo da violência. Eu não me sinto segura em nenhum momento aqui. Nem de dia? Nem durante o dia. Então eu evito sair muito tarde de aqui. Tem vezes que eu acabo saindo um pouco mais cedo da aula para não pegar o circular de noite, não pegar o carro de noite. No entanto, alguns estudantes reclamam do tipo da abordagem tradicional e cobram mudanças no estilo do policiamento. Não pode ser um policiamento invasivo, não pode ser um policiamento racista, homofóbico e nem machista. Os novos policiais têm perfil jovem, parecido com o dos estudantes aqui da USP. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ideia é criar um vínculo de confiança e de colaboração com os alunos. O treinamento das novas equipes foi inspirado em um modelo japonês de patrulhamento em áreas públicas. Também está prevista a instalação de uma base fixa aqui no campus. Ontem à noite, a repórter Sabrina Pires percorreu a cidade universitária por 2 horas e não localizou nenhum policial. Apenas uma viatura de trânsito foi vista. A equipe constatou outro problema grave, a falta de iluminação. Esse caminho aqui liga a Praça do Relógio ao prédio da reitoria, é bem central e também tem outras faculdades aqui próximas, por isso bastante gente passa por aqui. Mas, apesar do corredor ser bastante iluminado, é um breu só dos 2 lados. Esse lado aqui, por exemplo, está bem pertinho da avenida, mas vamos tentar apagar a luz, por favor, só para ter uma ideia de como é. Chegando aqui perto, a gente não consegue enxergar nada. Se tiver alguém aqui com alguma má intenção, como já aconteceu, realmente dá muito medo. E é por isso que tem tanta gente assustada de passar por essa região quando anoitece. Eu estudo na Fefelete. Eu não viria comer na ECA sozinha esse horário, sempre com alguém acompanhado. Eu me sentiria bem segura de andar. A gente traz o essencial, né? Às vezes algumas aulas a gente precisa levar notebook, essas coisas assim, a gente fica um pouco receoso. Em nota, a PM afirma que a corporação está ampliando progressivamente o policiamento comunitário na USP e que desde o dia 14, 52 policiais em diferentes turnos fazem a segurança dos frequentadores do campus. Mais um político deixa o PSOL rumo à Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva. Depois do senador Randolfo Rodrigues, quem mudou de legenda foi Heloísa Helena. Atualmente, ela é vereadora em Maceió. Heloísa Helena já foi candidata à presidência da República. O presidente Dilma Rousseff sanciona o texto da reforma política aprovado pelo Congresso e veta o trecho que permitia a doação de empresas a campanhas eleitorais. No dia 17, o STF já havia declarado a inconstitucionalidade dessas doações a políticos. Diante da decisão da presidente, agora vai caber ao Congresso analisar o texto e decidir se mantém ou derruba o veto. A sessão de votação de vetos presidenciais está marcada para amanhã. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, anunciou que deverá rejeitar esta semana 3 ou 4 pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff por serem absolutamente simplórios. Não está incluído nesse primeiro
Documento apresentado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, encampado pela oposição. Eduardo Cunha afirmou também que o governo é expert em criar crises. O parlamentar avalia que a raiz da crise política está na tentativa de criar partidos artificiais, tirar deputados e senadores das antigas legendas e formar uma nova base governista. A articulação atingiria principalmente o PMDB e estaria sendo comandada pelo ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Ele busca recriar o Partido Liberal, visando uma futura fusão com o seu partido, o PSD. O governo está de novo concordando com o artificialismo de criar um novo partido para canibalizar a base. Isso significa o seguinte, significa que eles não aprenderam nada com a crise política, continuam errando igualzinho. Parece que é um filme que eu já vi. O presidente Dilma Rousseff demite o ministro da Saúde, Arthur Quioro, numa rápida conversa por telefone. A saída de Quioro já era esperada dentro do rearranjo de forças políticas na reforma ministerial. Mas a decisão foi precipitada por recentes declarações e por evidências de que ele ainda tentava acumular apoios para permanecer no cargo. Ontem, Quioro disse que a verba da saúde acaba em outubro, o que pode levar o setor ao colapso. O ministério deve ser ocupado por um deputado do PMDB. O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, critica as negociações da presidente Dilma Rousseff com os partidos políticos para a reforma ministerial. Aécio disse que Dilma é governada pela lógica do toma lá da cá. A forma como a presidente da República está distribuindo nacos de poder, como numa feira livre, né, distribuindo para quem der a melhor oferta, áreas de tamanha relevância para a vida dos brasileiros, como o Ministério da Saúde, sendo trocado por 20, 30 votos, é a negação de tudo que o Brasil precisava estar vivendo. Essa era a oportunidade do retorno da meritocracia. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os resultados ruins da economia e a reforma ministerial. A realidade brasileira está cada vez mais inacreditável. Há uma desconexão entre o que acontece no Brasil e o que se discute em Brasília. O desemprego aumenta, segundo a conta do IBGE, já há 8.600.000 brasileiros sem emprego, a inflação roça os 10%, o dólar continua nas alturas, a economia definha e o déficit público só aumenta. Mas ninguém no Brasil está autorizado a ser pessimista. Em Brasília, Dilma Rousseff se acerta com o PMDB. Para não desagradar nenhuma ala do partido, a presidente cogita dar mais uma pasta ao PMDB. Em vez de 6 ministérios, 7 ministérios para o PMDB. Entre eles, o sacrossanto Ministério da Saúde. Os candidatos a ministros são precários, os projetos são inexistentes e a reforma ministerial é de 5ª categoria. Mas com ela, diminui muito as chances de passar um impeachment. Com isso, o ministro Joaquim Levy, da Fazenda, ganha fôlego para tocar o seu plano, que ele hoje batizou de plano 1, 2, 3. 1, mais ajuste fiscal e mais recessão. 2, se tudo der certo, queda dos juros. 3, se tudo funcionar, retomada dos investimentos e crescimento econômico. Tudo isso muito demorado, muito lento, coisa para 2 anos ou mais. Mas ninguém no Brasil pode deixar de ser otimista. Evidentemente, o otimismo está condicionado à satisfação do PMDB. Um erro de cálculo de Dilma pode colocar tudo a perder. Um ministério a menos para o PMDB e todos voltaremos a ser pessimistas. A realidade brasileira está cada vez mais inacreditável. Boa noite. O dólar chegou a bater hoje em R$ 4,15, mas depois recuou e fechou o dia cotado a R$ 4,05, baixa de 1,23%. A alta da moeda americana foi contida pelos leilões do Banco Central e também pela divulgação do resultado nas contas públicas. Apesar do déficit, o número foi melhor do que o esperado pelo mercado. Funcionários da Unimed Paulistana fazem protesto na região central de São Paulo. Por causa de problemas financeiros e administrativos, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou que a Unimed Paulistana transfira toda a carteira de clientes. São mais de 740 mil usuários.
Os manifestantes alegam que não recebem informações de como está a situação da empresa e o que irá acontecer com os funcionários em meio à crise na Unimed Paulistana. Eles se reuniram em frente à sede da empresa, próximo à Avenida Paulista. Vence na próxima sexta-feira o prazo para a operadora transferir a carteira de clientes para outros planos de saúde, mas nenhuma empresa manifestou interesse até agora. Caso o repasse não seja feito, os contratos podem ir a leilão. Existem 80 mil pessoas que dependem dessa empresa, sem contar os profissionais atuantes na rede prestadora de serviço. Então, quem está olhando isso? Ninguém. É isso que esse povo todo está buscando. Número de mortes no trânsito de São Paulo tem queda de 18,5% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2014. Apesar de especialistas dizerem que essa diminuição se deve também à crise econômica e, portanto, à redução de veículos nas ruas, o prefeito Fernando Haddad atribui o resultado ao conjunto de políticas implantadas recentemente pela Companhia de Engenharia e Tráfego. Os que estão de bicicleta foram os mais poupados, quase 50% de redução de ciclistas mortos. Já os que vão de moto continuam a ser os que mais morrem nas ruas da capital. Foram 189 motociclistas mortos agora, ante 220 no ano passado. Segundo o prefeito, além das vidas, foram economizados o equivalente a 70 leitos hospitalares, que deixaram de receber os acidentados. Uma economia da ordem de 40 milhões de reais para o município. Embora as mortes no trânsito tenham caído 18,5% do primeiro semestre, São Paulo ainda tem um longo caminho pela frente para alcançar a meta proposta pelas Nações Unidas para a segurança viária. Ou seja, 6 mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes. Antes, o número aqui na capital era de 12, chegou a 10 e agora estamos na casa dos 9. Mas para alcançar o compromisso que a Prefeitura promete, muita fiscalização. O que existe, na verdade, é que você tem 70% das pessoas que não tem nenhuma multa na cidade de São Paulo. Você tem 5% que comete 50% das infrações, tá certo? Então, veja, 5% comete 50% de infração, o que tem uma indústria de infratores e que é uma minoria. É esses que nós temos que pegar. Sobre a melhora nos congestionamentos e a maior fluidez dos veículos, o prefeito Fernando Haddad questiona a opinião de especialistas. Estudiosos dizem que o trânsito melhorou como reflexo da crise econômica em São Paulo. Gente que ou está desempregada e não sai mais para trabalhar, ou economiza com a gasolina e estacionamento e vai de transporte público. O problema econômico é o Brasil inteiro. Nós ligamos para a Companhia de Trânsito do Rio, perguntando se eles tinham detectado alguma queda de lentidão. A resposta foi negativa. Ligamos para várias cidades, perguntando, houve queda de lentidão? Quer dizer, e a resposta foi negativa. Então, só em São Paulo aconteceu isso? Parece ter havido alguma outra coisa. E foram as medidas tomadas. E a CT vai implantar a redução de velocidade para 50 km por hora em mais 5 avenidas a partir de sexta-feira. São elas Dom Pedro I, Tereza Cristina, Nazaré, Dr. Ricardo Jafé e Professor Abraão de Moraes. A seguir, ex-consultor da NSA, Edward Snowden, abre conta no Twitter. E as discussões do embargo americano a Cuba. Raul Castro se encontra com Barack Obama na Assembleia Geral da ONU. Depois dos ajustes necessários, o Brasil vai avançar ainda mais. Na nova etapa do Programa de Investimento em Logística, serão investidos mais de 198 bilhões de reais em parceria com a iniciativa privada. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão impulsionar o crescimento e gerar emprego e renda, além de trazer mais qualidade aos serviços prestados e dar mais competitividade às exportações. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Vem aí mais uma corrida de São Silvestre. Inscrições abertas somente no site gazetaesportiva.net. Corrida de São Silvestre. Apoio TV Gazeta. Realização gazetaesportiva.net. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem.
Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Se existe um povo que consegue transformar os limões em limonada, é o povo brasileiro. Hoje, o Todo Seu traz dicas para você aproveitar as oportunidades, mesmo durante essa crise. Confira ainda os fuxicos dos famosos mais badalados com a jornalista Esther Rocha. E tem um musical com uma cantora de voz e gargalhada inconfundíveis, minha querida amiga Maria de Fátima. Fafá de Belém. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando. Em encontros paralelos à Assembleia Geral da ONU, os países da coalizão internacional discutem o combate ao Estado Islâmico e os presidentes Barack Obama e Raul Castro se reúnem pela primeira vez desde a reabertura das embaixadas. Obama e Castro se encontraram na sede da ONU em Nova York. O tema principal foi o embargo à Havana, em vigor desde 1960. Obama voltou a dizer que o embargo nunca deveria ter existido e disse estar confiante de que o Congresso de maioria republicana vai votar a favor de levantar as sanções em breve. Castro reiterou que, para a normalização das relações, os Estados Unidos também precisam devolver a Cuba o território da base naval de Guantánamo. Na véspera, Obama esteve com Vladimir Putin. O Kremlin admitiu que os laços entre Washington e Moscou não estão em seu melhor momento, mas expressou vontade de cooperar com os Estados Unidos para solucionar crises. O porta-voz informou que Obama e Putin conversaram ontem sobre compartilhamento de informações da crise da Síria. Obama dirigiu uma cúpula sobre o Estado Islâmico e o extremismo violento. Ele voltou a dizer que, para vencer o Estado Islâmico, o presidente Bashar al-Assad terá que deixar o poder e afirmou que os extremistas vão acabar perdendo, porque não tem nada para oferecer além de violência e morte, mas a derrota ainda vai demorar. Edward Snowden, ex-consultor na NSA, a Agência de Segurança Nacional Americana, abre conta no Twitter. Hoje ele publicou sua primeira mensagem. Vocês podem me escutar agora, diz o tweet em inglês. Em sua descrição no microblog, Snowden diz: eu trabalhava para o governo, agora eu trabalho para o público. Em menos de 2 horas, ele conseguiu mais de 300 mil seguidores. Após revelar como funcionava a espionagem americana, Snowden fugiu dos Estados Unidos e está refugiado na Rússia. A partir de hoje, quem passa pela Praça da Sé, no centro da capital paulista, vai ver um painel diferente que mostra que a cada 5 segundos um novo processo é aberto na Justiça. O placar da Justiça, conhecido também como processômetro, é um contador digital que mostra quantos processos estão tramitando em todo o país. É semelhante ao impostômetro, que indica quanto de impostos nós brasileiros pagamos durante o ano. O processômetro mostra também o número de processos que poderiam ser evitados. Os números são impressionantes. Só para se ter uma ideia, são mais de 105 milhões de processos tramitando no Brasil. É como se metade da população estivesse à espera da solução de um problema. A metodologia foi desenvolvida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. A entidade afirma que 42 milhões de processos poderiam ser evitados e resolvidos por meio de acordo. A redução de processos poderia proporcionar uma economia de 60 bilhões de reais por ano. O processômetro já passou por Brasília e pelo Rio Grande do Sul e ainda vai percorrer 5 estados. Aqui em São Paulo, ele fica em frente ao Fórum João Mendes, na Praça da Sé, no centro da capital. Isso representa uma alta litigiosidade na sociedade brasileira. Claro que é preocupante, mas também nós temos que fazer esse debate.
Voltou a esquentar nesta terça-feira aqui em São Paulo e com a umidade do ar mais alta ficou aquela sensação de tempo abafado e choveu em alguns pontos da cidade. E segundo os meteorologistas, a expectativa é de mais chuva ao longo da semana. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. É bom se planejar e não sair de casa sem o guarda-chuva, porque todo o estado de São Paulo tem previsão de pancadas nesta quarta-feira. As instabilidades que estão sobre o estado, somadas ao avanço de uma frente fria, resultam em chuvas já desde cedo no sul e no oeste paulistas. Nas outras áreas, o sol ainda predomina e as nuvens ficam mais carregadas só a partir da tarde. A sensação de tempo abafado é geral. Faz até 34 graus amanhã em Votuporanga e 33 em Araçatuba. No litoral, máxima na casa dos 29 graus em Caraguatatuba. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 17 e máxima tarde na casa dos 26 graus. E o tempo quase não muda na quinta-feira. A partir do final da semana é que esquenta mais, faz até 27 graus na sexta e aumentam as chances de pancadas fortes e volumosas. Por isso eu já adianto que tanto no sábado quanto no domingo, a previsão é de tempo bem abafado e temporais. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, a máquina captura o escritor Eric Nepomuceno. Assista agora, Todo Seu.